E aí, beleza? Tudo bem? Hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre encapsulação, essa tecnologia que já é tão presente, tão vital no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se tivesse que resumir, eu diria que ela serve para a gente proteger um sólido, um líquido, um gás de algum fator externo. Por exemplo, umidade, calor, pH, oxigênio e às vezes até mesmo luz. Quando a gente fala de encapsulação, tem diversos métodos, tá? Mas eu quero trazer um específico para vocês hoje, que é o método físico-químico, que é a nossa gelificação inotrópica. É um método simples, porém eficaz. Bora lá! Meu nome é Thales, eu vou passar para vocês como foi todo esse processo de síntese e caracterização das nossas partículas a partir de quitosano e soro de leite. E primeiramente, a gente tem que saber que quitosano e proteína do soro de leite são polímeros promissores para formar partículas, pois adquirem carga positiva em pH abaixo do pK da quitosana e do ponto isoelétrico das proteínas do soro, permitindo reticulação então com tripolifosfato de sódio, tá? Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi sintetizar e caracterizar as partículas de quitosana e o nosso concentrado proteico do soro de leite, nosso WPC, visando possíveis aplicações na encapsulação de princípios ativos. Beleza, a metodologia usada para a gente conseguir obter essas partículas é a seguinte maneira. Inicialmente, vamos fazer 3 soluções. A primeira solução é a nossa solução de quitosana, tá? Na concentração de 0,1% em meio ácido acético 2%. A segunda solução é a solução de WPC, com concentrações diversas que cada uma vai ser testada mais para frente, em meio aquoso. E por fim, nossa solução de tripolifosfato de sódio, na concentração de 5%, também em meio aquoso. Após isso, elas vão para o projetador magnético por cerca de 40 minutos para ficarem totalmente homogêneas. Depois que as soluções estiverem homogêneas, tanto a solução de quitosana quanto a de WPC vão se juntar numa nova solução, na proporção de 1 para 1, tá? E depois disso a gente vai fazer o gotejamento dessa nova solução junta de quitosana e de WPC na nossa solução de tripolifosfato de sódio, nosso TPP. Após fazer todo esse gotejamento e estiver pronto, essa nova solução vai ficar mais 30 minutos agitando no agitador magnético até ficar totalmente homogênea. O próximo passo então é levar a nossa solução à centrífuga por 10 minutos a 4800 G, que vai causar com que elas fiquem precipitadas. Então elas são submetidas a um congelamento de menos 80 graus para aí sim passar pelo processo de liofilização, que é um processo que permite secagem por sublimação utilizando baixas temperaturas sob pressão. Com isso é realizada a secagem das partículas sem o uso de altas temperaturas. Feito todo esse processo, já estávamos com as nossas micropartículas em mãos, porém ainda faltava caracterizar elas. E para isso a gente fez um teste de entumecimento em 3 meios simulados diferentes. O primeiro meio simulado é o nosso meio gástrico simulado, que era com HCl e pH 1,2. O nosso segundo meio simulado era o nosso meio intestinal, à base de fosfato de sódio, com pH 7,4. E o último meio simulado era água deionizada. No primeiro meio simulado, a gente conseguiu reparar que, conforme a concentração de WPC das partículas aumentava, menor era o seu grau de entumecimento. Isso sugere pra gente que é possível que a partícula atravesse o estômago e chegue no intestino delgado, sem se degradar, que lá é o lugar onde acontece maior absorção de princípios ativos, principalmente quando a gente fala de princípios ativos farmacêuticos. Já no nosso meio intestinal simulado, observamos que mesmo com o aumento de concentração do WPC, não afeta o grau de entumecimento das nossas micropartículas nele. E levando em consideração que no nosso meio gástrico simulado o grau de entumecimento diminui à medida que a concentração de WPC aumenta, observamos que a gente pode concluir que as nossas micropartículas de WPC e de quitosana possuem um potencial promissor para encapsulação de princípios ativos, principalmente aqueles que precisam de proteção contra o meio gástrico. Muito obrigado e eu gostaria de agradecer muito à UFOLA, à CNPq, à FAPEMIG e a todas as pessoas que tornaram esse trabalho possível, essa pesquisa possível. Obrigado.